Gravação iniciada, presidente. Obrigada, Isaías, conselheiros, bom dia a todos. Estamos agora na sessão do dia 12 de novembro, nosso último dia, turno da manhã, e vamos iniciar com o processo de número 74. Todos os conselheiros estão presentes, colegiado completo. Número 74 da pauta, minha relatoria, recorrente à Fazenda Nacional, interessado em Votorantim Metais. O patrono se encontra, temos uma videoconferência. Se encontra sim, presidente. Posso convocá-lo? Pode convocá-lo. Obrigada, Isaías. Item 74 da pauta, doutor Guilherme. Seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Item 74 da pauta, doutor Guilherme. Seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Ok, muito obrigada. Doutor Guilherme, bom dia. Bom dia. Bom dia. O senhor pode abrir a câmera, por favor? Desculpa. Tá joia. Obrigada. Seja bem-vindo ao nosso colegiado. Eu vou iniciar o relatório, vou pedir só para o senhor desligar, deixar o microfone no desligado, tá? Obrigada. Então, vou iniciar o relatório. O processo está na pasta. Trata de recurso especial interposto pela Procuradoria, acórdão 1201-001301, proferido pela primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão, por meio do qual, aí a ementa abaixo eu transcrevo, em síntese, trata-se de processo de compensação relativo à decompra eletrônica, em que o crédito informado objeto do litígio é de saldo negativo de CSLL do ano de 2003, no valor de 1.702.17346, inteiramente formado por estimativas que teriam sido compensadas no âmbito de outros 4 processos administrativos. O processo foi convertido em diligência pela turma recorrida para que fosse informado pela autoridade administrativa qual o resultado final daqueles processos, a fim de aferir quais daquelas parcelas de estimativa compensadas teriam sido, afinal, homologadas. A diligência retornou com o resultado de que os débitos de 2 daqueles processos estavam extintos por compensação e ou pagamento, e que os débitos de outros 2 processos haviam sido incluídos pela interessada em programas de parcelamento, sem qualquer informação no relatório de diligência com relação à situação do referido parcelamento ou ao número de parcelas já pagas. O acórdão recorrido, ao dar provimento ao recurso voluntário, não apenas reconheceu a parte do crédito atinente às parcelas de estimativa já extintas por compensação ou pagamento, mas também a parte do crédito atinente às parcelas de estimativa incluídas nos parcelamentos, sendo esta última parte, no caso, objeto do presente recurso especial. Insurge-se a Procuradoria contra o reconhecimento do crédito atinente às parcelas de estimativa incluídas nos parcelamentos, porque o parcelamento, nos termos do Código Tributário Nacional, CTN, é a hipótese de suspensão do crédito tributário e não de extinção, não se podendo utilizar como parâmetro para a solução do litígio a noção civilista do parcelamento como forma de inovação da dívida, para assim considerá-lo como equivalente ao pagamento. Como paradigma de divergência, apresentou o acórdão 108.09834, cuja ementa afirma que o saldo negativo oriundo de estimativa mensal não recolhida tempestivamente inscrita no refis não poderá ser utilizado pelo sujeito passivo na compensação de débitos próprios, enquanto as prestações pagas no parcelamento não sobrepujarem o imposto devido no período. O recurso foi admitido pelo despacho de folhas 186 e seguinte. O contribuinte apresentou contrarrazões, afirmando que a pretensão do recurso esbarra na orientação da própria Receita Federal e da PFN, manifestada em diversos atos, solução de consulta 18, parecer PGFN 88 de 2014, decisões administrativas de DRJ e do próprio CARF, que refere no recurso. E que entender em contrário significaria a cobrança em duplicidade de um mesmo débito, justamente o que o acórdão recorrido afastou.
acrescenta informações e documentos relativos ao parcelamento em questão, consolidação das dívidas e regularidade dos pagamentos conforme extrato datado de 24 de 2017. É o relatório. Então, doutor, eu vou marcar seu tempo aqui no meu cronômetro e aí o senhor inicia a sua sustentação. Fique à vontade. 15 minutos. Os senhores estão me ouvindo? Bom, bom dia, senhores conselheiros. Como bem indicado no relatório elaborado pela relatora, trata-se aqui de processo em que o saldo negativo de CSL foi inteiramente formado por estimativas anteriores. E uma parte dessas estimativas já foi reconhecida pela Receita Federal em 2 processos administrativos e sobraram 2 processos administrativos cujas estimativas foram incluídas no Refis lá em 2011. Então, o que se procura demonstrar é o seguinte, que a Procuradoria alega que o crédito tributário está com exigibilidade suspensa. E o que acontece no parcelamento, assim, existem duas questões concretas nesse caso. A primeira seria o seguinte, esse parcelamento, ele já foi, assim, ele é um parcelamento de 2011, ele foi juntado um extrato em 2017, quando a apresentação de contrarrazões, indicando a situação de irregularidade do parcelamento, e agora em 2020 esse parcelamento já está extinto. Então, aquela extinção do débito, extinção do crédito tributário que a Fazenda alega, que seria uma suspensão de exigibilidade, ela, por uma questão de fato, ela acabou se revertendo, ou seja, hoje a gente não tem mais esse débito, porque ele foi parcelado e o parcelamento já foi quitado. E ainda que assim não fosse, o parcelamento, ele é uma forma de quitação em parcelas do crédito tributário, ou seja, todo mês, quando eu quito uma parcela, eu extingo uma parte daquele crédito tributário. Então, assim, ainda que fosse provido o recurso da Fazenda, também deveria ser levado em consideração que aquele crédito tributário não existe mais em sua integralidade. Ele já foi, assim, ele foi reduzido mensalmente de acordo com o número de parcelas pagas. E na eventualidade se o parcelamento não tivesse sido extinto, já mas caso ele fosse rescindido, o saldo credor não seria recomposto em sua totalidade, o saldo credor seria recomposto apenas das parcelas faltantes e eventual recomposição de juros e multa, mas jamais pela sua integralidade. Então, o pedido da Fazenda aqui, quando ele pede que não se reconheça o crédito de estimativas do contribuinte, ele procura, ressuscitar um crédito tributário que já está extinto, e o crédito tributário não ressurge como a fênix, né? Essa é uma palavra que o professor Eros Grau utilizava quando comentava o artigo 156 do CTN. Então, o que o contribuinte requer aqui, em primeiro lugar, é que o recurso da Fazenda Nacional não seja provido, porque o crédito tributário já está extinto, em decorrência da finalização do parcelamento. E, alternativamente, caso esse recurso seja provido, esse saldo de estimativa só poderia ser recomposto até a quantidade de eventuais parcelas que não tivessem sido pagas, que ainda pendentes de quitação, reconhecendo-se a extinção de tudo aquilo que já foi quitado. Então, essas são, assim, as minhas breves palavras, assim, pelas quais se requer aqui que o recurso da Fazenda Nacional não seja provido. Obrigado pela atenção. Ok, doutor, eu vou iniciar meu voto. Recurso é tempestivo, interposto por parte legítima, caracterizada a divergência conforme despacho de admissibilidade, ratifico seus termos e conheço do recurso da PGFN. Eu vou adiante, tá? Alguém tem alguma ressalva? Alguém chegou a olhar o conhecimento? Eu vou adiante, tá? A divergência a ser sanada, conforme visto, diz respeito exclusivamente à possibilidade ou não de se considerar como parte integrante do saldo negativo de CSLL de determinado ano, no caso 2003, as parcelas de estimativas de CSLL que tenham sido objeto de parcelamento pela interessada. Cumpre ressaltar que o colegiado ACOI inicialmente decidiu por converter o julgamento em diligência
e diante da comprovação da efetiva extinção posterior daqueles débitos de estimativa. Contudo, com relação às estimativas que foram objeto de inclusão e parcelamento, o acórdão recorrido deu provimento ao fundamento de que o parcelamento constituiria confissão irretratável de dívida, e que, acaso não pago este, o parcelamento, o mesmo sofreria imediata execução. Este é um ponto importante e que não pode ser olvidado, pois tanto a orientação da própria administração tributária como a jurisprudência dessa Câmara Superior já reconhecem que, na hipótese de compensação não homologada, os eventuais débitos já confessados serão cobrados pela via ordinária mediante o próprio instrumento de confissão. Muito bem, mas o caso aqui se reporta a estimativas que se encontram em parcelamento via adesão ao programa de parcelamento. De sua vez, nesse ponto, invoco o disposto no parecer 2 de 2018 da COSIT Receita Federal, conforme abaixo. O parecer normativo, ele diz o seguinte, né, os valores apurados mensalmente por estimativas podiam ser quitados em decomp até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei 13.670 de 2018. Aí eu no negrito aqui, no caso de decomp não homologada, se o despacho decisório foi prolatado após 31 de dezembro do ano calendário ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com exigibilidade suspensa, parágrafo 11 de 74 da 9430, pois ocorrem 3 situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário. Uma, o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12. 2, a confissão em DCTF-DECOMP constitui o crédito tributário. 3, o crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser, então, estimativas cobradas como tributo devido. Se o valor objeto de decomp não homologado integrar saldo negativo de RPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Aí no 11.2, negritado. Ora, não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior, estarem parceladas. E, por fim, no âmbito do CARF, confira-se, por exemplo, o entendimento consagrado na Câmara Superior por unanimidade de votos no Acórdão 9101-2493, no qual foram também utilizados como fundamento para a decisão, solução de consulta interna 18 e parecer 88. Acredito que tenha sido outra formação, não essa. Mas eu trouxe. Aí tem aqui a ementa que eu transcrevo. Cumpre ressaltar ainda que decidi, eu, como relatora, com base no parecer normativo também 2 de 2018, o Acórdão 4801 final. E assim tenho me posicionado nesta primeira turma da Câmara Superior. Aliás, eu venho me posicionando assim antes do parecer, desde a DRJ, quando eu julgava lá. Então, adoto, portanto, o referido entendimento do parecer por entender interpretativo e nego o provimento ao recurso especial da PGFN. É o meu voto. Conselheira Edeli, quando estiver pronta, pode se manifestar. Posição já conhecida, né, de Virgio, da relatora. Entendo que no caso de estimativas parceladas, elas só integram o saldo negativo a partir da liquidação do parcelamento. No caso, o saldo negativo de 2003, usado em compensação em 2006, parcelamento promovido em 2011, como informado pelo patrono, liquidado em 2017, que, na minha opinião, não podem gerar efeitos retroativos para liquidar débitos mediante decomp apresentada em 2006. Né? Então, nesse sentido, dou provimento ao recurso especial da PGFN. Ok, conselheira Lívia, como vota? Na exata linha da relatora, acho que aplicar necessidade de pagamento é condição que não está prevista em lei, então acompanho a relatora. Conselheira Viviane, como vota?
A minha posição também já é conhecida no sentido da divergência, sendo que a compensação tem a ver com o encontro de contas, né, do crédito com débito. No momento da compensação, as parcelas, o que estava sendo compensado ainda estava em parcelamento, e aí não se caracteriza o pagamento, né, a fins do CTN, dos requisitos do CTN. Essa é a leitura que eu faço dos pareceres também, nesse sentido de que não é permitido esse tipo de compensação pleiteada pelo contribuinte, e eu dou provimento ao recurso da Fazenda. Conselheira Amélia, como vota? Minha posição também já é conhecida, eu acompanho a divergência. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, eu também acompanho a divergência, né? Para mim, a condição de qualquer reconhecimento de indébito é o seu pagamento, né? A sua extinção por pagamento. Então, nas situações em que essas estimativas não estavam homologadas lá atrás, eu não reconheço esse direito de indébito, e muitas vezes é impossível até de cobrá-lo, como diz a Receita Federal, caso o contribuinte apure prejuízo fiscal ou ele tenha fonte, por exemplo, maior do que o imposto devido. Então, se tornaria, inclusive, impossível de cobrar esse saldo por esse motivo. E se só cobrança fosse viável para viabilizar um indébito, a gente devolveria qualquer recurso que o débito tivesse confessado em DCTF e não tivesse pago, porque também seria cobrado via DCTF, né? Então, por esses motivos, eu voto com a divergência para dar provimento ao recurso da Fazenda. Ok. Conselheiro Tozelli, como o senhor vota? Eu acompanho a relatora. Conselheiro Caio, como o senhor vota? Eu acompanho a relatora, mas tendo em vista só a posição do Fernando, eu gostaria só de registrar que eu entendo que, nesse caso, pode ser resolvido até pela falta de interesse da Receita Federal, a partir do momento que foi... eu entendo o seu ponto, mas a partir do momento que a própria Receita institucionalmente foi lá e emitiu o parecer, não existe mais interesse no prosseguimento da demanda. Então, só queria acrescentar isso. Ainda falou pior no caso de parcelamento, né? Só acrescentando também. Eu nem gritei, então eu estou dentro do escopo da própria Receita. Então, vamos lá. Conhecido por unanimidade e negado provimento por voto de qualidade. Ok, doutor? Muito obrigado. Bom dia para o senhor, tudo de bom? Obrigado, bom dia a todos. Tchau. Vencidos. Desculpa, doutor. Ih, foi embora. Vencidos Deli, Viviane, Amélia e Fernando. Certo? Registrado. Ele voltou. Doutor, desculpa, esqueci de falar os vencidos, tá? Vamos lá. Conhecido por unanimidade, negado provimento por voto de qualidade, vencidos Edeli, Viviane, Amélia e Fernando, ok? Agora, negavam provimento. Agregavam provimento, tá? Bom, muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia, tchau. E davam provimento. Davam provimento. Gente, desculpa, davam provimento. Pode, doutor, muito obrigada. Bom, vamos continuar. Vamos para a ordem da pauta. Essa foi a única sustentação do dia, da parte da manhã, na parte da tarde tem outra. Vamos chamar o processo, então, número 71, da relatoria da conselheira Amélia Kellogg Brasil. A recorrente interessada é a Fazenda Nacional. Conselheira Amélia, só destaco a palavra. Bom, trata-se, então, de um recurso especial do contribuinte contra um acórdão do 11.02.001.314, que foi negado provimento ao recurso por unanimidade de votos, né? Ele tratou acerca de divergências jurisprudenciais com relação à possibilidade do fisco de analisar os elementos formadores de um crédito pleiteado pelo contribuinte. Apresentou aqui como paradigma 18.01.002.069, que foi admitido e dado seguimento. A PGFN, devidamente intimada, apresentou as contrarrazões e pugnou pela manutenção do acórdão recorrido. Então, aqui tratou-se de uma decomp, né? Eu copiei aqui o trechos aqui do relatório.
e mostra que ao analisar o crédito, o físico eram diversos créditos com estimativas, né, que foi formando aquela bola de neve. Então, estimativas de um ano que são utilizadas no outro ano, saldo negativo do outro ano, novamente formada por aquelas estimativas também compensadas, e foi indo. Então, isso, ano de 99, 98, 2000, 2001. E o fiscal foi, então, voltando aqueles anos calendários para se analisar o crédito. Eu deixei aqui em amarelo um dos motivos. Então, quanto ao IR-fonte retido, a empresa logrou comprovar o valor declarado com apresentação de informes de rendimentos, mas não ofereceu a tributação de totalidade dos rendimentos relativos a esse IR-fonte. Desse modo, embora a empresa tenha declarado o valor 164 mil, somente foi reconhecido pelo auditor o valor correspondente ao IR-fonte dos rendimentos oferecidos à tributação, que totalizou tanto. E assim, ele foi fazendo toda uma análise. Então, no final, ele reconheceu uma parte e não reconheceu a outra. Teve uma parte também que foi reconhecida por homologação tácita. E, basicamente, foi isso. Quanto ao conhecimento, a BGFN não fez nenhuma ressalva, mas eu entendo aqui que cabe algumas considerações. Por quê? O acórdão paradigma apresentado, 18.01002.069, segue aqui a ementa dele, pedido de restituição de saldo negativo, decadência, revisão do montante do tributo devido. Mesmo sob o pretexto de tão somente contestar o saldo negativo declarado pelo contribuinte, é vedado ao fisco revisar a apuração do tributo mediante glosa de despesas de depreciações, entre outras que influenciam a determinação da base tributável. Tal situação ultrapassa a mera verificação de liquidez e certeza do crédito apurado pelo contribuinte, o que ocorreria na hipótese de singela confirmação da existência de retenções e pagamentos estimativos. O voto do acórdão citado, ele é bem sucinto, se na análise de tal acórdão verificam-se os seguintes trechos do relatório, em que se resume as argumentações do recurso voluntário. Ele trouxe aqui um relatório do acordo da DRJ, né? Então, ele começa a tratar de uma glosa de adição de depreciação, provisão para contingências, uma série de glosas aí. E, ao final, ele coloca, tem como pertinente a resignação do contribuinte quando argumenta que não poderia o fisco, em 11/8/2008, data do despacho decisório, revisar a apuração fiscal do ano calendário de 2000, sendo essa prejudicial em relação às demais. Isso porque tal comportamento fiscal, ainda que sob o pretexto de tão somente contestar o crédito declarado pelo contribuinte, acaba por revisar a apuração do tributo na medida em que precede a incursão de despesas de depreciações, entre outras que influenciam a determinação da base tributável. Então, o acórdão paradigma entende não ser possível análise por parte do fisco, mas justificativa de não se homologar o crédito pleiteado pelo contribuinte, revisar a apuração do tributo, e acaba por se basear em glosas e adições que determinaram a base tributável daquele ano. Só que esse não é o caso dos autos, né? Aqui, apesar de tratarmos também de direito creditório, o que o fisco fez foi analisar as DIPJ dos anos anteriores, justamente para verificar a existência da criação do próprio crédito. Então, observe os seguintes trechos aqui. O que ele diz? Além do mais, há que se notar que, no caso presente, essa iniciativa foi perpetrada apenas no nível dos pagamentos, retenções na fonte e estimativas mensais que, eventualmente, tivessem reduzido o tributo devido. Independente da possibilidade do fisco ir além, isto é, no nível de apuração do lucro real da base de cálculo da CSL, para a qual existem discussões mais acirradas, o fato é que a jurisprudência dessa casa aceita, de forma mais tranquila, a verificação no nível dos pagamentos realizados após os 5 anos da declaração de compensação. Então, portanto, rejeito a alegação de que o fisco não poderia ter analisado os DPJs de 98, 2000 e 2001. E, nesse ponto, o acórdão paradigma, inclusive, é convergente com o acórdão recorrido, né? Veja-se o trecho. Não se trata, portanto, de mera verificação da liquidez e certeza do crédito apurado pelo contribuinte, o que ocorreria na hipótese de uma singela confirmação da existência de retenções e pagamentos, à luz do disposto do artigo 2º, parágrafo 4º da 9.430. Ou seja, caso o acórdão paradigma estivesse em uma situação similar ao do acórdão recorrido, aquele colegiado daria a mesma decisão que o acórdão recorrido deu, não havendo que se falar em decisões divergentes, já que considera tal hipótese.
Então, como as consequências foram diversas, lá o fisco foi além, e aqui se manteve na busca da origem dos créditos, não vejo como reconhecer o recurso especial do contribuinte. Por hora, eu voto. Ok, conselheira Adeli, quando estiver pronta, a palavra é sua. Com a relatora, eu já peguei casos desse tipo, né? A gente chega à conclusão que os acordos, na verdade, são convergentes, né? Com a relatora. Ok, conselheira Lívia? Acompanho. Conselheira Viviane? Com a relatora. Conselheiro Fernando? Com a relatora, presidente. Conselheiro Tozelli? Acompanho, presidente. Conselheiro Caio? Com a relatora. Eu também, então negado conhecimento por unanimidade. Vamos para o número 72, de relatoria da conselheira Lívia, recorrente Fazenda Nacional, interessado Colbar, S.A. Fique à vontade, relatora. Então, recurso da Fazenda, em face do Acórdão 108.09007 de 2016, transcreva uma grande ementa. Aqui a Fazenda se insurge contra a desqualificação da multa e contra o reconhecimento da decadência, indica paradigma para as duas matérias. Transcrevo as ementas dos paradigmas. Então, para a multa qualificada são 2 paradigmas, e para a decadência também 2. O presidente da 8ª Câmara deu seguimento ao recurso especial, analisando apenas um paradigma para cada matéria, nos seguintes termos. Aí transcrever foi o 103.21.025, e da multa o 105.15.847. O sujeito passivo foi intimado para apresentar contrarrazões e apresentou questionando a admissibilidade e o mérito. Passando ao voto, eu analiso os argumentos do sujeito passivo, né? Então, primeiro, o sujeito passivo questiona a admissibilidade do recurso, afirmando que a decadência com base no 731 do CTN, a qualificação da multa, apenas são possíveis quando há comprovação de dolo, fraude ou simulação, e que no processo não restou comprovado qualquer dos tipos ilícitos assim. Aí eu falando, acontece que dizer que se houve ou não dolo no caso concreto é matéria de mérito, não devendo ter uma afirmação balizar o conhecimento do recurso especial. Para fins de conhecimento do recurso, importa comparar as razões de decidir do recorrido e as do paradigma, para verificar se, na análise, se eles estão diante de fatos juridicamente comparáveis e deram tratamento jurídico diverso. Então, analisando o recorrido, ele tem um voto vencido, que é vencedor nas matérias de exclusão da multa qualificada e decadência para RPJ e PIS, e o voto que se chama vencedor tratou da decadência da COFINS e da CS. Então, o voto vencido e o vencedor são vencedores aqui, no caso, em alguns trechos. Aí eu transcrevo os trechos aqui para facilitar. Então, o recorrido entendeu que não restou comprovada pela fiscalização a prática de conduta dolosa necessária à qualificação da multa e, como consequência, e também por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, considerou aplicável 150, parágrafo 4º, contando, então, a decadência de 5 anos do fato gerador. Eu destaco aqui os trechos dos votos. O paradigma, o único que foi analisado, né, o 15.847, tratou de situação em que o sujeito passivo alegou que a sua conduta constituiu na simples não declaração de tributo, não sendo o caso de qualificação da multa, e o voto condutor afirmou restar configurado o dolo, justificando na própria ocultação. Aí transcrevo o trecho. Então, ele fala, provimento a alegação no caso de conduta omissa, não havendo atividade desculpa. Aqui está mais uma vez a fiscalização coberta de razão aplicar a multa agravada. Afinal de contas, trata-se de 6 contas em diferenciado dos bancos mantidas ao longo de pelo menos 2 anos à margem da contabilidade, conduta que, sem sombra de dúvidas, caracteriza o intuito de ocultar a fiscalização à real receita obtida, e por isso ele mantém a multa de 150. E eu dizendo agora, compreendo que a divergência jurisprudencial está demonstrada, já que enquanto o recorrido colocou como requisito para a qualificação da multa um fato além da própria omissão que deu origem à atuação fiscal, o acórdão paradigma fundamenta a multa na própria omissão. Assim, conheço do recurso quanto à matéria qualificação da multa. Sobre a decadência, como visto, o recorrido considerou aplicável para tributo sujeito a lançamento por homologação a contagem do prazo do 150, parágrafo 4º, independente da verificação do pagamento. O paradigma analisado pelo despacho de admissibilidade assim concluiu quanto à alegação de decadência de CS. E, em tais condições, não havendo prova de pagamento da entrega de DCTF,
rejeita a preliminar de decadência. A divergência jurisprudencial é patente, é que enquanto o recorrido aplicou o 150, parágrafo 4º incondicionalmente, paradigma condicionou a aplicação de tal dispositivo à verificação de pagamento da declaração. Então, conheço também do recurso quanto à decadência. E oriento meu voto, então, para conhecer integralmente do recurso especial. Passando ao mérito. Então, o mérito discute a qualificação da multa de ofício e a decadência para fatos geradores até 31 de maio de 2000. O auto de infração é de RCS, PIS e COFINS relativos aos anos calendários 99 e 2000, lavrado com fundamento no 42 da 9430, emissão de receitas, cientificado ao sujeito passivo em 7 de junho de 2005. Transcrevo aqui os trechos do termo de verificação fiscal nas infrações apuradas e no que o fiscal entendeu ser evidente intuito de fraude. Como já exposto, o acórdão recorrido analisou o TVF e compreendeu que a fiscalização não fundamentou a qualificação da multa na prática de conduta dolosa do sujeito passivo. De fato, como se depreende da leitura do TVF acima transcrito, a autoridade atuante simplesmente afirma ter havido omissão de receitas para em seguida imputar daí a prática de sonegação, seja a duplicação da multa de ofício. A jurisprudência desse caso está muito consolidada no sentido da ilegalidade de tal conduta, como reconhecem os enunciados das súmulas 14 e 25. Nesse sentido, de se manter o acórdão recorrido quando se cancela a qualificação da multa de ofício, mantendo-a no percentual de 75. Não havendo se falar em dólar no presente caso, passa a ser relevante a análise dos requisitos para a contagem do prazo decadencial, né, no 150, parágrafo 4. O recorrido considerou tal dispositivo aplicável pela simples constatação de tratar-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, afirmando a irrelevância dos pagamentos. Transcrevo aqui o trecho. Como se sabe, a jurisprudência sobre o assunto evoluiu bastante desde a prolação do recorrido, que é de 2006, tendo o STJ decidido em representativo de controvérsia 973-733, que a relevância do pagamento, né? Nos casos que a lei não prevê o pagamento, antecipado da exação, ou quando a despeito de previsão legal mesmo inocorre sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito, ele fala que o prazo, então, é de primeiro dia desse seguinte ao 150, parágrafo 4º do CTI. Nesse tema, tem aliado aqueles que interpretam tal julgado da STJ como exigindo a atividade do contribuinte consistente, seja no pagamento antecipado, seja na declaração. Aí a posição é conhecida do colegiado, né? Eu só coloco o meu voto aqui de analisa a súmula CAF 72, é nesse voto que eu transcrevo as linhas, falo da súmula 555 do STJ, então, que colocam os dois extremos, né? Então, quando não há declaração um lado, quando há pagamento outro, então tem a discussão quando temos a declaração, se basta a declaração, se é necessário que o contribuinte efetivamente recolha. Trato das várias linhas que existem nesse colegiado, que a gente aqui, dependendo muito do caso concreto, a gente chega numa resposta, né? Porque cada julgador aqui tem uma... Não cito nomes aqui, mas eu trato de cada linha que temos aqui. Deixa eu ver. No caso dos autos, estão passando lá para baixo. O sujeito passivo apurou em seus tributos no calendário de 99 pelo regime de lucro real, 2000 pelo presumido. Ciência do auto de infração ocorreu cobrando tributos relativos a janeiro de 99 a dezembro de 2000, ocorreu em 8 de junho de 2005, folha 827. Consta dos autos, DIPJ 2000 original, com opção pelo lucro real anual, LALUR, indicando a apuração de prejuízo fiscal, base negativa de CS. Na apuração de PIS e COFINS, os valores de receitas no mês de 99 estão zerados. Por sua vez, a DPJ 2001 relativa a 2000 é original, com opção pelo lucro presumido, e reporta a apuração de RPJ, CS, PIS e COFINS a pagar em todos os trimestres. Observo para os que entendem relevante a informação que não há nos autos cópia de comprovante de recolhimento de tributo da ARF nem da CTF. Compreendo que, no caso, há elemento suficiente para se decidir pela decadência quanto aos fatos geradores ocorridos até 31 de maio de 2000, como fez o acórdão recorrido. Isso porque o sujeito passivo apresentou DPJ original, reportando tributo que entendia devido no calendário 99 e 2000, sendo então dever do fisco revisar a correção das informações ali transmitidas dentro do período de 5 anos dos fatos geradores. Então, por isso, mantenho a conclusão que chegou ao acórdão recorrido. Em conclusão, conheço do recurso especial e no mérito nego-lhe provimento. Conselheira Edelia, quando estiver pronto.
Ok. Eu acompanho a relatora pelas conclusões, acompanho no conhecimento, no mérito pelas conclusões. Entendo que a multa qualificada não foi validamente motivada. A receita foi presumida a partir de depósito bancário de origem não comprovada. A fiscalização não investigou, não trouxe elementos que pudessem dar alguma materialidade para esses depósitos, embora isso tenha vindo a fiscalização tenha advindo de uma representação do Ministério Público Federal por investigações na época da fiscalização previdenciária. Não foi feito maiores digressões, o contribuinte, inclusive, informou durante o procedimento fiscal que os créditos, eles viriam de uma empresa ligada, que teria feito esses aportes para aquisição de participação societária. Mera alegação, sem comprovação, mas que só reforça a minha percepção nesses casos de presunção de que a lei autoriza a tributação da receita omitida, mas para se qualificar a penalidade é necessária a demonstração da intenção de omitir valores sabidamente tributáveis e afirmar esse tipo de ocorrência em processos de presunção a partir do depósito bancário, sempre tem por trás essa possibilidade de depois você ter dificuldade de eventualmente autuar quem é o titular desses valores ou desqualificar a operação em relação a quem fez os depósitos. Então, entendo nessas hipóteses que se a gente não tiver materialidade suficiente para indicar que esses valores omitidos são receita da atividade, a gente não alcança a intenção, a gente não alcança a gente não consegue caracterizar o evidente intuito de fraude, posição já conhecida. Reitero aqui, mas acompanho pelas conclusões, porque a relatora tem limites mais estreitos que os meus, vou fazer declaração de voto, e em decadência votamos segundo os mesmos parâmetros, então eu acompanho integralmente, mas eu acho que pode ser simplesmente acompanho na totalidade pelas conclusões e faço declaração de voto. Ok. Conselheira Viviane, como vota? Presidente, eu vou divergir aqui do voto da relatora, tendo que o caso está demonstrado aqui os meus parâmetros são distintos, nessa questão entendo que quando há reiteração da conduta independente de ser
presunção de receitas a lançamento, depender da constituição do crédito nos respectivos anos calendários com diferenças de omissão relevante, tendo que há motivo para qualificação da multa, então multa muito qualificada, e por decorrência a decadência afastada pelo artigo 73, a súmula CARF 72. Então, eu abro divergência em relação ao mérito, no conhecimento acompanha. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Acompanho a divergência da conselheira Edeli. Então, no... Conselheira Edeli votou pelas conclusões. Desculpa, as conclusões da conselheira Edeli, com relação, inclusive, à multa qualificada, né? No parte da decadência, eu acompanho integralmente. Então, exatamente as conclusões da doutora Edeli. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, quanto ao conhecimento, não há nenhum problema. Quanto à multa qualificada, eu também acompanho o voto da relatora. Eu tenho uma pequena divergência somente em relação à decadência, porque eu entendo tudo bem o IRPJ, o ano de 2000 sem problemas, tá? A questão de 99, para mim, tem um problema só em dezembro em relação ao PIS e a COFINS, porque o contribuinte ele informou que havia prejuízos fiscais no período, então o RPJ, CSLL e tal, está tudo certo, mas ele entregou zerada as informações referentes ao PIS e a COFINS. Então, portanto, em relação a dezembro de 99, né, quer dizer, 99 inteiro eu contaria com base... não, desculpa, vou ter que mudar aqui um pouquinho, né? 99 está... Lucro real. Anual. É lucro real. É ano calendário 99, né? Ano calendário 99. E a ciência foi 8 de junho de 2005, né? Então tá certo, tá? Porque o que acontece? Só geradores até novembro de 99, né? O lançamento ainda poderia ser feito em 99 e a decadência daria, de qualquer jeito, né? Você começando a contar do ano 2000, daria 31 de dezembro de 2004. Mas o PIS e COFINS de dezembro de 99, o lançamento só poderia ser feito a partir do ano 2000. Consequentemente, a contagem se iniciaria em 1º de janeiro de 2001 e se encerraria em 31 de dezembro de 2005. Portanto, eu vou abrir divergência somente em relação à decadência de PIS e COFINS do mês de dezembro de 1999. Pode falar, Lívia, pode falar. Não, eu vou falar logo de infração, porque eu estou com vários casos de decadência, eu não sei se é esse que não tem cobrança para dezembro, eu não sei se é isso que a Edeli ia falar, mas eu vou olhar. Edeli, pode falar. Que o meu padrão de julgamento é que nos casos em que tem a entrega da DIPJ, né, com a informação da apuração das bases de cálculo, ainda que elas sejam informadas zeradas e a fiscalização não faz o lançamento suplementar, para além das receitas omitidas, indicando que havia receitas não declaradas e que não houve recolhimento de PIS/COFINS, eu deduzo disso que não havia base de cálculo, então a informação zerada é suficiente para atrair os 150, mesmo na DIPJ. Eu entendo que a DIPJ é válida, né, desde que ela tenha informação, né? Agora, pode surgir uma dúvida aqui, por exemplo, se esse contribuinte tivesse só receitas que fossem estranhas ao conceito de faturamento, algo, mas eu não consigo alcançar isso, e por isso eu acho que a informação zerada, nesse caso, ele me levaria, porque, de qualquer maneira, está tendo um lançamento agora. Para multa qualificada, não me serve o depósito bancário, mas me serve para dizer que ele tinha, pelo menos presumidamente, alguma receita, e por essa razão, em relação a esse período só, o último mês, e a questão de alterar a data em que pode ser feito o lançamento vai para o ano seguinte,
Aí só em relação a dezembro, então, eu abriria divergência para restabelecer aí o PIS e a COFINS. Ok, conselheiro Toselli, como vota? Presidente, aqui na última sessão, esse negócio da declaração me incomodou, eu fiz um estudo bem analítico das origens das decisões. E o que eu concluo é que o repetitivo realmente ele se vale dessa expressão inexistência de declaração prévia. Mas se lê o inteiro teor do voto do Fux, ele se reporta a um julgado anterior, em que essa declaração, inclusive, ela não é muito explorada e dá a entender, por incrível que possa parecer, que é aquele termo de início de ação fiscal. E aí, muito depois questionaram que o termo de início de ação fiscal não tem um condão de alterar prazo decadencial, porque a decadência ela não se suspende. E aí, desse repetitivo, é o primeiro julgado que deu origem à súmula que começa falando quando não houver declaração do débito. Aí tem uns 12 julgados e nenhum fala que declaração é essa. Então, parece que é uma repetição. E aí eu me valo daquele dito que, às vezes, as repetições de equívocos tornam-se uma verdade. E, simplesmente, se você analisa analiticamente todas as decisões, não dá para saber que declaração é essa, como se fosse uma repetição de algo. Mas eu concordo que está escrito, mas eu acho que não dá para interpretar literalmente. Eu fiz todo esse estudo, inclusive nesses vários julgados que formam a súmula, metade deles, simplesmente a existência ou não de declaração nem é mencionado, o que para mim, definitivamente, meu entendimento está consolidado, que o STJ entende como os únicos pressupostos a existência ou não de pagamento e o dolo, fraude ou simulação. Aqui no caso, aí é uma coisa que eu preciso definir também, é como provar pagamento. E aqui eu acho que o ônus da prova é do contribuinte desde que ele tenha oportunidade de falar. E aqui, quando a Fazenda fez o recurso especial, ela falou que o 150 dependia dos dois. O contribuinte poderia ter trazido o pagamento nas contrarrazões. Eu entendo o suficiente para adotar como premissa que não houve débito declarado em DCTF e não houve antecipação de pagamento. Então, aqui eu vou abrir uma divergência parcial, né? Que é só no tópico da decadência, que eu acho que aplicaria um 731, mas eu concordo com a relatora no tocante à desqualificação da multa. Então, a minha divergência é para dar parcial provimento só para reconhecer o 1731, né, e não entender decaídos os valores que foram atingidos pela decadência pelo acórdão ACOR como voto, presidente. Ok, conselheiro Caio, como seu voto? Presidente, em relação ao... Sim, conselheira Lívia. É prejudicial. Se você entender que decaiu, você nem analisaria a multa, como a Viviane fez. Se entender que... Não, a Viviane fez... Nossa, a Viviane fala, Toselli. É justamente isso. Como eu acho que não decaiu, aqueles débitos não decaídos estão com multa qualificada. Então, eu entendo para os débitos que eu considero não decaídos, desqualificar a multa, entendeu? Alguém mais pediu para falar? Caio, por favor. Eu vou retomar o meu voto, mas eu fiquei com uma dúvida depois de tudo isso. O contribuinte, no período, ele apurou prejuízo. Correto? E bases negativas. Pode falar, Lívia. 99, prejuízo, base negativa, PIS e COFINS zerado. Ótimo. 2.000, presumido, lucro presumido. Então, com declarações com valores declarados. Ok. Mas aí só DPJ, né? Só DPJ, não tem DCTF nem DARF. Ok, então vou ter que fatiar o meu voto bastante. Vamos por partes. Em relação a conhecer, eu acompanho a relatora, sem nenhuma ressalva. Bom, em relação à decadência, começando por ela, eu entendo que nos anos que realmente houve apuração de prejuízo de base negativa, atrai o 150, parágrafo 4º, ok? Em relação aos que realmente... Por favor, Edeli. Você pode até me ajudar.
Pode falar, Edeli, enquanto... Eu ia sugerir, acho que vai ficar difícil fechar esse resultado, votar conhecimento, multa qualificada e decadência. Porque eu também acho que a gente tem que julgar primeiro multa qualificada para depois julgar decadência. Eu ia sugerir estratificar a votação. Fazer rodada. Então, vamos fazer o seguinte. Não, olha só o que eu já anotei, tá? Vamos ver aqui para ver se a gente se entende. Conhecido, bom, ainda não votei, tá? Por enquanto, está dando conhecido por unanimidade. O doutor Caio já confirmou o conhecimento, eu ainda não votei, tá? Então, por enquanto, até vamos parar no doutor Caio, está dando conhecido por unanimidade. Aí, no mérito, negar provimento por maioria, pelas conclusões Edeli e Amélia. Quanto à decadência, divergiram Fernando, que entendeu que não decaiu PIS e COFINS de dezembro de 99, Tozelli divergiu da decadência, aí eu vou anotar os períodos, e Caio, que provavelmente vai divergir de alguma situação, não é isso? Então, por enquanto, eu anotei isso. Não sei se precisa votar de novo. Pode falar, Viviane. Sim, André, eu acho que poderíamos fazer a parte da multa qualificada para ver como ficou o resultado, porque o meu critério é em função da multa também, por decorrência, né? Dependendo de como for, vai ser o critério. Tá, então o colegiado entende que a gente precisa voltar na multa qualificada, eu concordo. Doutora Edeli, como vota na multa qualificada? Com a relatora pelas conclusões. Tá, doutora Viviane, como vota na multa qualificada? Eu divirjo, mantenho a multa qualificada. Ok. Doutora Amélia, como vota na multa qualificada? Com as conclusões da doutora Edeli. Doutor Fernando, como vota a multa qualificada? Pelas conclusões também acompanho. Doutor Tozelli, como vota a multa qualificada? Acompanho a relatora. Doutor Caio, como vota a multa qualificada? Com a relatora sem ressalvas. Eu divirjo, eu vou na divergência da doutora Viviane. Então, multa qualificada. Foi negado o provimento por maioria pelas conclusões Edeli, Amélia e Fernando, com relação à multa qualificada. Viviane e Andréia deram provimento, certo? Vencidas, certo? Foi negado o provimento por maioria, na multa qualificada. Negado o provimento por maioria, vencidas Viviane e Andréia, que davam provimento, pelas conclusões Edeli, Amélia e Fernando. Fala, Tozelli. Não é ao contrário, o recurso é do contribuinte, a multa foi cancelada, então. Não é isso? Não, a Lívia negou provimento. Desculpa, eu estou vendo outro caso. Perdão, presidente. É fazenda. Não, vocês vão me enlouquecer, né? Então, peraí. Eu falei tudo certo. Falei certo. Então, tá. Então, já falei, então vou repetir. Agora, vamos para a decadência. Decadência. Doutora Edeli, como a senhora vota na segunda matéria, decadência? Só confirmando, né, DIPJ para mim é suficiente, como é para a relatora, inclusive para PIS/COFINS, na medida em que não houve lançamento indicando que haveria outras receitas na apuração de PIS/COFINS que foi informada zerada. Então, 99 está decaído, 99 ano calendário inteiro está decaído, IRPJ, CSL, PIS e COFINS. Em 2000, apuração pelo lucro presumido. Só uma dúvida, a relatora está mantendo o acórdão recorrido, ele eu só não estou vendo, eu só já vi que PIS/COFINS ficou até 31 de maio, porque a ciência é 8 de junho, só me escapou aqui RPJ, CSL, primeiro e segundo, primeiro trimestre de 2000 foi declarado decaído no acórdão recorrido? O recorrido falou 31 de maio também.
Ele falou fatos geradores até 31 de maio. Isso ele falou com certeza para COFINS e PIS. O voto vencedor vem para estender para a CSL. Ah, tá. Porque havia sido dado 10 anos, né? Fatos gera. O ruim é que esse processo ele está com volume, está com os documentos dentro do volume, então eu estava me pautando nessa transcrição sua. O auto de infração é 784. Oi? O auto de infração é 784. Não, o auto de infração sim, o acórdão recorrido que eu não achei, eu estava me pautando na sua descrição. A conclusão do recorrido fala 31 de maio para tudo, deixa eu achar. Não, então, mas é 31 de maio o quê? Os fatos geradores ocorridos até 31 de maio? Sim, o dispositivo fala decadência para fatos geradores até 31 de maio de 2000. Porque pode ficar uma dúvida se alcançaria as receitas de base de cálculo de RPJ CSL de Concordo. De abril e maio. Abril e maio. Concordo que temos que segregar. Não sei, talvez fosse bom consignar esse esclarecimento, que a compreensão de 31 de maio, na verdade, são os fatos geradores encerrados, né? O que significa só o primeiro trimestre de 2000, né? Para fins de RPJ CSL. Eu acredito que tenha sido isso que o acórdão recorrido quis falar, né? Ao afirmar fatos geradores até 31 de maio. Mas acho que seria bom esclarecer. Pode falar, Fernando. Desculpa, Edeli, deixa eu ver se eu talvez tenha algum esclarecimento. Fala, Fernando. Embora, Edeli, pelo que a gente vê o encaminhamento da turma, talvez isso vai ser irrelevante. Sim. Porque sim, não, na verdade, só estou falando só ponderando com a relatora, porque eu vou acompanhar, ela só queria confirmar se ela concorda com isso, que assim eu acompanho sem ressalvas. Ok? Ok, doutora Edeli, pode falar. Então, eu entendi que a relatora concorda com isso e assim eu acompanho ela na decadência. Pode falar, doutora Lívia. No final do meu voto, então, eu estou falando, no acaso, elemento suficiente para decidir pela decadência quanto fatos geradores encerrados até 31 de maio de 2000, entre parênteses, primeiro trimestre de 2000. Como fez o acórdão... Acho que eu vou até tirar essa fase de como fez o acórdão recorrido para não dar problema. Pronto. É primeiro trimestre de 2000 para IRPJ CSL, janeiro, fevereiro, março, abril e maio para PIS e COFINS. Tá. Então, a senhora vai acompanhar a relatora na decadência. Muito bem. Doutora Viviane, como a senhora fala, na decadência, como a senhora vota? Então, afastada o dolo, afastada a multa qualificada, né, consequentemente o dolo, a minha consideração inicial... Né? Restabelecida para a gente, restabelecida. Considerando... Estabelecida, não. Não. A gente está votando a multa qualificada, a gente está mantendo. Né? Não, o recurso da Fazenda, a maioria venceu. Sim. Estou falando da maioria. Caso, entendi. Do resultado. Você está partindo agora do resultado. Entendi. Isso. Estamos partindo do resultado que ficou consignado da votação em relação à multa qualificada. Eu fiquei vencida nessa questão, estou falando do meu voto anterior, eu fazia por decorrência a decadência pelo artigo 173, em função da interpretação, né, do STJ, do repetitivo e da multa da súmula do CARF. Agora, considerando que a multa qualificada foi afastada, a maioria do colegiado entendeu que não existe o dolo, vamos, então, ao critério estabelecido pelo STJ, que nos vincula para definir, então, 650 ou 173. Eu faço a mesma leitura que o conselheiro Toselli muito bem explanou aí em relação à declaração. Eu acho que a STJ não entrou nessa seara, não definiu, né, não tratou disso. Então, em função do caso aqui, não haver a comprovação de pagamento, seria o único critério remanescente, eu aplico a decadência pelo artigo 173, então considero não decaídos o que foi afastado. Então, dou provimento na matéria de decadência, ao recurso da Fazenda.
Conselheira Lívia, pois não. É só que eu acho que, como não existe uma regra de que a decadência tem que vir primeiro e tal, eu não sei se fica claro para quem lê o voto que a Viviane está partindo da premissa de que a multa qualificada foi derrubada para decidir a decadência. Eu acho que, no fim, está dando o mesmo resultado aqui, mas pode dar a impressão de que ela está falando coisa que ela não está em... Fernando. Enfim, acho que o voto tem que ser um bloco mesmo, mas... Eu vou falar já. Fernando, pode falar. Era mais ou menos nesse sentido que eu acho que, ao contrário de outras situações, acho que deveria prevalecer o voto da Viviane como ela acha que votaria de uma vez só. Que é o que eu já adiantando, se eu votei por restabelecer a multa qualificada, eu vou dizer que não decaiu, que é um 7.3 por conta do dolo, fraude e simulação, quer dizer, esse seria o meu voto. Por isso que quando a senhora falou, doutora Viviane, eu logo lhe questionei por conta disso, mas pode falar, devolvo-lhe a palavra. Foi função de particionar a decisão, né? Foi isso que eu entendi que teria ficado. A gente voltou nessa votação separada, né? Para poder particionar. Agora. Não, a votação foi partida, porque, como ia ficar difícil o resultado, foi por isso que o colegiado eu aceitei de retomar a votação. Mas não que isso ia mudar o meu voto, porque senão vai mudar o meu voto. Meu voto é restabeleço a multa qualificada e, para mim, a decadência como consequência, conforme súmula do CARF, ela para mim, não decaiu. Esse seria o meu voto, já antecipando. Então, por isso, para mim, essa votação em série foi justamente porque alguns iam divergir de uma parte, outros iam com a relatora, e para não dar confusão, por isso que a gente resolveu fazer essa votação. Mas isso não mudaria o resultado do julgamento. Eu não me sinto obrigada a aceitar que eu tenho que afastar a multa qualificada. Eu não sei o que a senhora pensa. Tá certo. Aí eu aceito o que a senhora pensa, eu respeito, claro. Não muda a minha votação, o meu voto também nesse sentido. Eu mantenho a qualificação e, por decorrência, mantenho a decadência no 7.3. Eu estava considerando que a gente ia partir do julgamento aqui já anterior, na matéria anterior. Então, não sendo esse o caso, o voto da relatora está consignado na linha, eu mantenho o meu voto, então, consignado anteriormente, eu mantenho a multa qualificada e a decadência pelo 7.3 por decorrência. Okay? Então, retiro essa parte da fala anterior, então mantenho a multa e a decadência, no 7.3. Ok. Conselheira Amélia, como a senhora vota a decadência, então? Na decadência, eu acompanho a relatora integralmente. Ok. Doutor Fernando, como o senhor vota na decadência? Presidente, só reafirmando, eu só abro uma pequena divergência em relação ao PIS e COFINS de dezembro de 99, e só para deixar registrado, né, que embora eu acho que o repetitivo do STJ possa deixar alguma dúvida de qual o alcance, tudo bem, ele ali nos vincula, mas pode deixar uma dúvida quanto à questão da declaração. Posteriormente, a súmula STJ 555, bem citada pela conselheira Lívia, fica mais claro que a questão da declaração, né, você só vai aplicar se inocorrer, né, a expressão que ele usa, a declaração prévia. Então, eu acho que, em razão da súmula, fica mais esclarecido para mim que o entendimento do STJ é pela declaração, não simplesmente só pelo pagamento. Alguém poderia discutir se essa declaração seria com confissão de dívida ou não, né? Talvez isso ainda possa surgir dúvida, mas eu não tenho dúvida que o STJ elasteceu o conceito do pagamento para declaração também, fica bem claro e cristalino com essa súmula. Então, só abrindo pequena divergência em relação à decadência, em relação PIS e COFINS, dezembro de 99. Ok. Doutor Tozelli, como o senhor vota na decadência? Presidente, realmente essa redação da súmula que me fez estudar, e eu peguei e analisei todos os julgados que deram origem à súmula. O primeiro julgado é o repetitivo, e a partir dele tem uns 10. E é engraçado que eles falam de declaração repetindo o repetitivo, e alguns simplesmente ignoram a existência ou não de declaração. Se você lê a súmula,
Eu concordo plenamente, declarou, mas se você for ver a origem da súmula, os julgados que se originaram, eu lanço um desafio aqui para falar para alguém me mostrar onde que o STJ condiciona DIPJ, DCTF. A origem chega a ser até, um pouco bem, entre aspas, uma viagem de onde surgiu isso. Isso surge de um voto do Fux, que deu origem ao repetitivo, que a declaração que ele estava se referindo é um termo de início de ação fiscal previdenciária. Aí a doutrina veio atropelando, falou, não, porque teve uma tese, inclusive no CAF, há muito tempo atrás, se suspendia o prazo quando você iniciava ação fiscal. É daí que surge, por incrível que possa parecer, essa menção à declaração. Então, em alguns outros julgados do STJ, principalmente da turma, quando a Ellen Grace julgava, ela até chega a falar isso, e os casos que ela falava, ela sempre fala que o entendimento só são duas condições, que essa declaração, ela meio que é perdida. Por isso que eu chego à conclusão que você, lendo a súmula, realmente parece que é claro, é óbvio, mas como eu falei já alguma vez, que o óbvio às vezes não é tão óbvio. Se você faz essa minúcia, eu pelo menos, Tozelli, cheguei à conclusão que a súmula não a vou aplicar literalmente, fui buscar a origem e fico tranquilo agora para falar que nem DCTF, para mim, mas sem dúvida, olhando só a súmula e não olhando o histórico, concordo com você, por isso que eu reforço meu entendimento nessa sessão de que, para mim, agora, tanto faz declaração, só é existência ou não de pagamento. Quanto ao fato do contribuinte ter declarado prejuízo ou base negativo, inclusive eu já julguei um caso isolado aqui que me fez pensar, o problema é a omissão de receita. Se a gente toma como base que ele omitiu receita, aquela declaração, aquele prejuízo e base negativa, ele não é verdadeiro. O contribuinte deveria ter declarado as receitas que omitiu e, portanto, antecipado o tributo. Como não fez, eu não posso considerar o erro, o equívoco, a inexatidão da declaração dele para afastar, porque ele deveria ter pago. Aqui a gente está falando de direito, é dever ser, não ser, né? O mundo do ser e do dever ser para quem é filho da PUC. Então, nesse contexto, prometo que é a última vez que a gente sempre discute esse tema, presidente, só para consolidar aqui. Eu vou no seu voto, conselheiro, vamos lá. Eu vou, quanto à decadência, eu vou aplicar 173, então eu vou dar parcial provimento para o recurso fazendário para afastar a ocorrência de decadência no caso concreto, é como voto, presidente. Ok, conselheiro Caio, como vota na decadência? Ok, vamos deixar um pouco mais complicado. Eu concordo, de certa forma, com o doutor Tozelli, no sentido de que o termo declaração empregado na súmula 555, e até, se me permite aqui uma ponderação, acho muito engraçado, foi instituído desde 2010 o sistema do 543C, 543B, dos repetitivos, da repercussão geral, mas também manteve-se o Instituto das Súmulas, aí você tem um repetitivo e edita-se também uma súmula cujo um dos paradigmas é o repetitivo. E se você... Então, eu acho que... Até vou citar um ex-conselheiro, Diego Diniz, ele chama de... Foi introduzido uma Cunaíma Law no direito processual brasileiro, porque emprestou-se a alguns institutos de common law, mas a gente manteve muitas coisas do nosso civil law e por aí vai. Resumindo, o que eu quero dizer, que eu concordo que quando fala-se declaração na súmula, ela não pode ser interpretada como declaração, qualquer declaração. Aí eu sou obrigado a fazer a leitura conjunta com o RESP, repetitivo, que me leva à conclusão que algumas declarações sim têm efeito, mas aquelas que constituem o débito. Então, posto isso, essa é a premissa. Segunda premissa, quando o contribuinte apura prejuízo, ainda que haja omissão de receita, o fato é que na interpretação dele não tinha ele não precisaria ter transmitido outra declaração que não a própria DIPJ. Ok? Então, eu entendo que nesse caso do prejuízo ou da base negativa, a DIPJ vale, ok? Então, eu preciso fazer uma grande fragmentação em cima do voto da Lívia. Então, isso eu só estou registrando verbalmente, presidente, mas acho que para facilitar a votação, eu ponho no meu voto que, em relação à decadência, eu acompanho parcialmente a relatora pelas conclusões. Então, eu dou provimento, a Lívia está negando, né, provimento em relação à decadência, negando, correto? Então, eu dou provimento em menor extensão
por outros motivos que diferentes do da Viviane, por exemplo, que a Viviane está dando provimento integral, correto, a decadência? Então, eu estou me valendo Viviane e Tozelli. Perfeito, para facilitar como vai ser, eu dava provimento em menor extensão por outros motivos, acabou. Lívia e Edeli. Só para... Então, dezembro de 99, o PIS e COFINS, você acompanha o Fernando? Sim, senhora. E... Tá. Aí, no ano que teve prejuízo, eu acompanho você por outras razões, e aí, nos anos em que não houve prejuízo, eu vou no 731, mas por outros motivos. Eu sugiro que o senhor faça uma declaração de voto, para poder externar esse seu entendimento, porque vai ficar na ata, vai ficar uma situação, porque eu vou conseguir dar o geral, tá? Provimento parcial e menor extensão. Se o senhor quiser fazer uma declaração de voto para explicar, aí o senhor fica à vontade. Eu até posso fazer, mas essa é a minha posição de sempre. Tá, então dar provimento parcial e menor extensão com relação à decadência, é o que eu vou botar na ata. Perfeito. Né? Tá? Então tá bom. Ok, a doutora Edeli, pois não. Não, depois eu vou fazer um estudo da súmula 555, mas à primeira vista eu ia dizer que o voto do conselheiro Caio era o mesmo do conselheiro Fernando, mas não é em relação ao RPJ-CSL de 2000, né? Então, por isso que eu assim, achei que ficaria complicado consignar na ata essa situação do conselheiro Caio. Mas como ele concordou com a minha sugestão, então tá ótimo. Pode falar, conselheira Edeli? Não, era só isso. Lívia, pode falar. É que se formos por período, nós temos resultados diferentes. Se a gente colocar assim, 99 e RPJ-CS 99, vai dar qualidade ou diferente? Não, vai ficar... Não, eu vou dizer aqui como é que ficou o resultado e a gente vai fechar esse julgamento, tá? Vamos ver aqui como é que ficou. Meu voto é de acordo com a Viviane, então a decadência também, ela se restabelece, a multa de qualificada restabelecendo, não decai, então eu concordo com a doutora Viviane e na parte da decadência com o doutor Tozelli. Então, é o seguinte, com relação à decadência, nós temos aqui, Edeli acompanhou a relatora, então, negou provimento, em relação à decadência negativa de provimento, a Edeli, a relatora negou provimento, acompanhada pela conselheira Edeli, conselheira Amélia. Com relação a PIS e COFINS de dezembro de 99, doutor Fernando abriu divergência. Votaram para dar provimento, restabelecendo que não houve a decadência, para afastar a decadência, Viviane, Tozelli e Andréia. Doutor Caio entendeu deu provimento em menor extensão, quer dizer, também não coincide comigo, com a Viviane e com o Tozelli. Então, nós temos 3-3, comigo numa posição, e o doutor Fernando num período sozinho, e o doutor Caio num período sozinho. Então, nós temos 3 votos por negar provimento, 3 votos por dar provimento, e temos o doutor Fernando e o doutor Caio em posições separadas, sendo que eu estou na linha de dar provimento, o meu voto está lá. Então, quem está pedindo falar? Doutora Lívia, pois não. Estava separando por período, então, assim, 2000, foi dado provimento, porque Caio, Viviane, Andréia e Tozelli fez qualidade para 2000. Então, 2000 foi dado provimento. Dezembro de 99 também foi dado provimento. Fernando, Caio, Viviane, Andréia e Tozelli. Aí, 99 até novembro, foi negado provimento Edeli, Andréia, Fernando, Caio e relatora. Não, eu não. Eu votei com... não, você falou meu... Edeli Amélia. Tá. Concordam? Então, da parte de qualidade, vou pedir para o doutor Tozelli, então, fazer o voto, tá? Pode ser, doutor Tozelli? Ok? Pois não, doutor Tozelli, pode falar. Eu sei, porque aqui eu estou indo por um fundamento, presidente, que é só a ausência de antecipação de pagamento. Pelo que eu entendi, a senhora e a doutora Viviane, além deste fundamento, estão indo
em função do dolo. Então, como é que eu vou fazer? Eu posso fazer o voto vencedor e menciono no final que vocês duas, além da ausência de pagamento, também foram em razão de ter qualificado a multa, ou muda a pessoa para fazer? Aí eu não sei, agora eu não sei se é uma dúvida que eu tenho. Pode falar, doutora Viviane, depois doutora Edeli, pode falar. Eu entendo que no seu fundamento nós concordamos, né? Então, eu acho que você pode registrar isso, fica mais claro, né? Colocando a nossa posição, que seria mais abrangente. Mas no seu ponto, no seu fundamento, nós concordamos. Isso. Doutora Edeli, pois não. Não, era o que a Viviane falou, eu já tinha até tirado a mãozinha. Tá, então fechamos, gente? Consolidar ainda? Bom, vamos tentar consolidar, né? Vamos lá. Conhecido por unanimidade, todo mundo resolve, todo mundo fecha, né? Agora, com relação à multa qualificada, foi negado o provimento por maioria, vencidas André e Viviane, pelas conclusões Edeli, Amélia e Fernando, certo? Multa qualificada. Decadência. Lívia, fala. Não. Tá certo? Tá. Decadência. A relatora negou o provimento, acompanhados doutora Edeli, doutora Amélia. A Viviane abriu divergência para entender que não ter havido a decadência, acompanhadas por doutor Toselli e pela Andréia. Doutor Fernando abriu divergência para a decadência do PIS e COFINS de dezembro de 99 e doutor Caio deu provimento em menor extensão. Foi isso que eu anotei aqui. Então não vai anotar o resultado com a estratificação que a Lívia sugeriu? Dos períodos? Então, se a Lívia puder me passar, eu agradeço. Doutor Toselli, voto vencedor. Doutor Fernando, pode falar. Vamos ver se, só para a gente não ter confusão depois. Tá. Eu anotei o seguinte, então, a decadência, a Lívia foi acompanhada integralmente, né? Pela Edeli e pela Amélia. Certo? Isso. Depois nós temos que partir os períodos de apuração. Partir, isso. Em relação ao ano de 2000, né? Por voto de qualidade dá provimento, tudo. Né? Voto de qualidade foi a Viviane, Andréia, Toselli e Caio. Né? Depois nós temos o IRPJ e CSLL de 99. Né? E PIS e COFINS de até novembro de 99. Dado provimento por maioria. Não, vencidos, não, Toselli também. Negado o provimento por maioria. Negado, porque aí tem a Lívia, a Edeli, a Amélia. Não, tá certo. Até novembro, o senhor e Caio, tá certo. E aí tem o mês de dezembro, só o PIS e a COFINS de dezembro de 99, que ficaria dado provimento. E aí, nesse caso, por maioria. Uhum. Né? Esse é por maioria, dado provimento, porque votamos para restabelecer Viviane, Andréia, Toselli, Caio e Fernando. Isso. Tá. O doutor Toselli vai fazer o voto vencedor. Eu acho que sim, porque ele está para abarcar tudo. Tá, pode falar, doutor Toselli. Que confusão, entendi que agora eu acabei sendo vencido, Fernando, porque eu dei maior extensão. Não, você está com a gente, porque como foi fatiado os anos, você está com a gente em todos os períodos. Você foi vencido só em relação ao IRPJ e CSLL e o PIS e COFINS até novembro, que isso já está no voto da Lívia, de 99. Tá? Você vai fazer o nosso voto. O resto, tá certo. Acho que... Doutora Lívia. Uma pergunta. Qualidade ou 19E? Eu queria perguntar, 2000 é empate, né? É 19E. 2000 é empate, é 19E. Então vale meu voto. Não, é 19E. Então, 2000 é negar provimento por 19E, vencidos Viviane, André, Toselli. Tem razão. Tá certo. Então, Toselli pode até fazer, de repente, a declaração de voto para consignar isso, porque talvez nem precise
De voto vencedor. De voto vencedor para PIS e COFINS de dezembro de 99. Oi? Voto vencedor precisa para PIS e COFINS de dezembro de 99. Ah, tá, tudo bem. Doutor Tozelli, voto vencedor PIS e COFINS. Tá. DV minha também, tá? DV dele. Decadência. Peraí, peraí, só um instantinho. Só um instantinho. Agora eu que peço um instantinho. Fácil vai ser anotar. Colocar o dispositivo vai ser bem tranquilo desse aí. Pois é. Deixa eu só um instantinho. Fernando, É o seguinte, não posso, peraí, gente. Fernando, você anotou o provimento parcial do Caio em maior ou menor extensão? Eu não ia... Ele dá provimento em menor extensão, né? Não é maior? Desculpa, Coordenador Nacional. É que, na verdade, o Caio dá provimento, né? Mas em menor extensão do que alguns, né? Mas eu não sei, assim, né? Em relação a você. 19 Eu acho que o bom era a gente tentasse uma sugestão, né? Resumir qual foi a decisão. No que a gente deu provimento? A turma decidiu dar provimento nos seguintes termos. E aí separar, porque daí a gente já deixa resumido o que foi dado que foi dado provimento no início. Isso aqui foi restabelecido nos seguintes termos. E aí vai colocando então, vê o que você anotou aí, Fernando, para a gente confirmar aqui. Para eu confirmar aqui. Vê o que você anotou aí. Que aí a decadência, né? O resto já ficou. O resto já está proclamado. A decadência, que a dúvida é 19, sim. Tá, vamos lá. Uhum. Assim, ó, se a gente for olhar o que foi restabelecido, não sei se eu estou ficando louco aqui, mas foi pouca coisa, né? Não é isso? Só PIS e COFINS de dezembro de 99. Só o PIS e COFINS de dezembro de 99. Só isso. Então, a gente está dando provimento parcial para restabelecer isso. Né? Aí foi negado o provimento por maioria em relação ao IRPJ e CSL de 99 inteiro, PIS e COFINS até 99, esse é por maioria, e com base no 19E, o ano 2000. Tá. Confere com o meu resultado. Então, tudo bem? Tá bom. Daí a gente depois... Confere com o meu resultado, tá? Então, tá proclamado, ok? Vamos fazer um intermédio. Fatos geradores de 2000, tá? Fatos geradores. Isaías, pode interromper a gravação, por favor.